Abra sua Bíblia no Salmo 126. Não temos crianças para a sala, né? Temos não. Salmo 126. As crianças estão com um caderninho de anotação aí? Podem anotar bastante, desenhar. Se tiver dúvida, coloca pergunta. E no final do culto, só procurar o pastor para responder. Tá bom? É, pastor? Amém, irmãos? Todos acharam? Salmo 126. Vamos ler todo o capítulo, curtinho. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ó Deus, nós te bendizemos, te agradecemos mais uma vez, por estarmos, Senhor, na Tua santa e bendita presença. O Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por cada louvor que podemos entoar a Ti. Obrigado pela Tua palavra lida, por orarmos ao Senhor, crendo que o Senhor nos responde, e porque a Tua presença está aqui conosco, ó Deus. Peço a Ti, ó Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, pela minha vida, e que, a despeito das minhas limitações, o Senhor possa usar a Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, para fortalecer o Seu povo, para edificar o Seu povo, para salvar aqueles que necessitam de salvação, e para que em todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro, ó Pai, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse Salmo 126 que acabamos de ler, ele é um salmo romeiro, é um salmo de peregrinação. Esse salmo é um cântico que descreve a experiência do povo de Deus após o exílio babilônico. Os irmãos que estão mais familiarizados com a história bíblica vão se lembrar que o povo de Deus, Israel, por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, tinha sido levado para a Babilônia, onde serviu como escravo durante 70 anos. Depois de 70 anos, Deus, como havia prometido, mediante a sua misericórdia e a fidelidade à sua própria palavra, Ele restaurou novamente a sorte do seu povo. Ele libertou o seu povo do cativeiro. Eles voltaram então à sua terra natal, cheios de alegria, entusiasmados, cantando ao Senhor, e dando testemunho das maravilhas que Deus havia realizado na vida deles. Mas ao chegarem em Jerusalém, eles se depararam com muitas dificuldades. Haviam muitos problemas a serem resolvidos. Eles então oraram novamente ao Senhor, crendo, confiando que o Deus que os libertou do cativeiro na Babilônia iria ouvir suas orações e intervir mais uma vez em suas vidas e em sua nação, dando a eles uma completa restauração. Esse é o pano de fundo desse texto que nós lemos. Nós vamos aprender então, irmãos, nesse salmo, através da experiência desse povo, como nós, filhos de Deus, devemos viver a vida cristã nesse mundo. E o modo como devemos viver a vida cristã nesse mundo pode ser resumido aqui com 3 verbos. O verbo lembrar, nós devemos viver a vida cristã nesse mundo lembrando do que Deus fez.
O verbo orar, nós devemos viver a vida cristã nesse mundo orando para que Deus faça no presente novamente as suas maravilhas. E o verbo crer, nós devemos viver crendo que de fato Deus nos responde e trabalha em nossas vidas. Então, em primeiro lugar aí, lembrando do que Deus fez, confere comigo do versículo 1 ao versículo 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O povo de Israel está agora de volta em sua terra, Jerusalém, e eles olham para trás, para o passado, lembrando do que Deus fez, lembrando do dia em que Deus os libertou do cativeiro babilônico, do dia em que Deus restaurou novamente a sorte de Sião. E há, irmãos, verdades essenciais que nós podemos aprender nesse texto, ao olharmos para trás junto com esse povo, lembrando daquilo que Deus realizou. A primeira dela é que nós aprendemos sobre as terríveis consequências do pecado. O verso 1 diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, quando o Senhor trouxe do cativeiro, e a pergunta é: por que razão o povo de Deus, que deveria ser um povo livre, está no cativeiro babilônico? E a resposta é: por causa do pecado. Meus irmãos, Deus amou esse povo, Deus escolheu esse povo como seu povo peculiar, sua nação amada, não por alguma bondade que eles tivessem, não por alguma obra que eles tivessem realizado, não por eles serem uma grande nação, porque havia nações muito maiores do que eles, mas porque Deus, em graça e misericórdia, os amou e Deus os escolheu. Deus deu a eles uma terra maravilhosa, Canaã, tirou os povos pagãos daquela terra e deu ao seu povo uma terra que emana leite e mel. Deus deu a eles uma lei perfeita, uma lei que nenhum outro povo tinha, uma lei pela qual eles podiam obedecer e ser felizes e viver em plena comunhão com o seu Deus. Mas a despeito do amor, de tudo que Deus fez por esse povo começou a viver na desobediência, esse povo começou a viver na prática do pecado, esse povo se entregou à idolatria, começou a se entregar a praticar casamento misto. Os homens começaram a se casar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus e vice-versa, e diversos outros tipos de pecado. Esse povo estava vivendo como as nações pagãs que Deus havia expulsado para dar lugar a eles. Deus, sendo misericordioso, enviou profetas a esse povo, chamando o povo de volta ao arrependimento. E Deus disse por meio dos profetas: vocês precisam se voltar para mim. Vocês estão vivendo em desobediência, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, a nossa comunhão precisa ser restabelecida. Mas nós não podemos ter comunhão enquanto vocês estiverem vivendo na desobediência. O povo não ouviu a voz de Deus. Deus disse: se vocês não se arrependerem, eu levantarei uma nação contra vocês. Essa nação virá, levará vocês para o cativeiro, vocês servirão como escravos durante 70 anos, e depois de 70 anos, eu libertarei vocês e vocês voltarão novamente para me servir. O povo permaneceu em desobediência, na idolatria, na prática do pecado, até que no século 6, no ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor veio com seu exército poderoso e cercou Jerusalém. Meus irmãos, foi um tempo terrível. Nós não conseguimos imaginar a dor, o sofrimento que aquele povo passou. Jeremias, descrevendo esse tempo, ele diz que mais bem-aventurados, mais felizes foram aqueles que morreram pela espada
do que aqueles que morreram pela fome. Foi um tempo de muita angústia para o povo de Deus. Aqueles que tentavam fugir da cidade, eles eram pegos, mortos, eles eram pisoteados como se pisa na lama. Eles não poupavam ninguém, eles não poupavam crianças, não poupavam idosos, não poupavam mulheres grávidas. As mulheres grávidas, elas eram fendidas, rasgadas ao meio. A criança era tirada do seu ventre. Não havia misericórdia para aquele povo. Aqueles que ficavam dentro da cidade, que não tinham coragem de tentar fugir, eles começaram a morrer de fome. A comida acabou, a água acabou, e eles não podiam sair para buscar água e alimento, e começaram ali a padecer de fome. Jeremias vai dizer: mais bem-aventurados foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome. E aqueles que permaneceram na cidade, aqueles que se entregaram, eles foram levados ao cativeiro, onde tiveram que servir como escravos durante 70 longos anos. Isso nos ensina, meus irmãos, sobre as consequências amargas do pecado, as consequências terríveis do pecado. Meu irmão, não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, fuja do pecado. O pecado, ele pode destruir a nossa vida, irmãos. O pecado, ele pode destruir a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele pode tirar de nós o que nós mais amamos. Nós, irmãos, como filhos de Deus, jamais podemos viver na prática do pecado. Nós devemos viver vidas santas em obediência à palavra do nosso Deus, porque o pecado tem consequências amargas. Nós devemos fugir do pecado. Mas ao olharmos para o que Deus fez, nós aprendemos também algumas verdades sobre o caráter de Deus. Nós aprendemos que o Deus a quem servimos é um Deus justo e santo. Foi Deus quem entregou o seu povo ao cativeiro. Por mais poderoso que era, irmãos, e de fato era o exército de Nabucodonosor, esse exército jamais poderia tocar os filhos de Deus, jamais poderiam levar os filhos de Deus para o cativeiro, se Deus não os estivesse entregado em suas mãos. Mas por causa da desobediência, e porque o nosso Deus é um Deus justo e santo, e que pune o pecado, Ele entregou o seu próprio povo ao cativeiro. Deus não tolera o pecado, irmãos. Deus não suporta o pecado. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Se nós, como filhos de Deus, vivermos na prática do pecado, nós vamos ser punidos, assim como esse povo foi punido. Deus deixa que soframos, porque Ele é um Deus justo e um Deus santo. Mas não somente isso, nós olhamos para trás e vemos também a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Ele não é um Deus zangado, que não tem controle emocional e não consegue ser contrariado, e que quando é contrariado vai punir o seu povo. Não, Ele é um Deus longânimo, Ele espera, Ele aguarda, Ele é paciente, mas há um momento em que Ele pune. Mas do mesmo jeito que Ele puniu, Ele havia prometido: depois de 70 anos eu vou libertar vocês do cativeiro, vocês voltarão para me servir. E Deus, o Deus misericordioso e amoroso, Ele cumpriu com a sua palavra. Deus libertou o seu povo. O texto diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Nós vemos isso o tempo todo no livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber: o povo cai no pecado, na idolatria, na rebelião contra Deus. Deus chama o povo ao arrependimento. O povo não se arrepende e permanece no pecado. Deus entrega o povo ao cativeiro. No cativeiro, em meio ao sofrimento, o povo se lembra de Deus e ora a Deus, e Deus perdoa o povo e restaura o povo novamente. Lembra de Manassés? Manassés foi o pior rei de Israel.
um rei maligno. Ele se entregou à idolatria, ele construiu altares e templos para deuses pagãos. Ele levou também o povo de Judá à idolatria e apostasia, ao afastamento de Deus. Manassés encheu Jerusalém de sangue inocente, diz a Bíblia. E ele chegou ao ponto, irmãos, de praticar sacrifícios humanos. Ele sacrificou os seus próprios filhos em rituais pagãos ao deus Moloque. Imagina sacrificar o próprio filho, irmão. Manassés faz isso. Até que um dia ele foi levado para o cativeiro. E lá no cativeiro, em meio ao sofrimento, com argolas no seu nariz, com correntes presas aos seus pés, ele se lembra de Deus. Então ele ora a Deus arrependido, clamando por perdão, e Deus o perdoou e o restituiu ao seu reino novamente. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus misericordioso. Deus nos corrige não é porque Ele gosta de nos ver sofrer, não é porque Ele quer o nosso mal, não. Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade. Ele nos corrige porque Ele quer ter comunhão conosco. Mas nós não podemos ter comunhão com Deus Santo vivendo na prática do pecado. Hebreus 12:5 diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus nos corrige, irmãos, porque Ele nos ama. Você que é pai, você entende isso. Por que você corrige os seus filhos quando eles estão na desobediência? Porque você os ama, porque você quer o melhor para eles, porque você quer que eles cresçam felizes, que eles tenham longevidade de vida. Muitas vezes você vai ter que corrigir o seu filho de forma mais severa, às vezes bater nele, e você vai ver ele ali chorando, sofrendo, o seu coração vai doer, e você vai ter que se segurar, porque você sabe que a correção é o melhor para ele. E a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Deus nos corrige, irmãos, porque Ele nos ama, e por isso Ele libertou o seu povo do cativeiro, como havia prometido. Ele libertou o seu povo, e quando nós olhamos e lembramos do que Deus fez, nós podemos ver também o resultado dessa libertação. E há aqui pelo menos 4 resultados: alegria, cânticos, testemunho e reconhecimento da grandeza de Deus e das suas maravilhas. Para nós entendermos melhor aqui o impacto que a restauração da parte de Deus teve na vida deles, vamos comparar o Salmo 137 com esse Salmo que nós estamos estudando, o Salmo 126. Abra comigo no Salmo 137, um pouco à frente. O Salmo 137, ele descreve a situação emocional, física e espiritual que aquele povo estava quando estava preso no cativeiro babilônico. E no verso 1 ele diz assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Esse povo estava preso ali em Babilônia, num estado de apatia coletiva. Todos eles juntos se assentavam ali, extremamente tristes, e começavam a chorar, lembrando de Sião, lembrando do tempo em que eles eram um povo livre, lembrando do tempo em que eles podiam servir a Deus, lembrando do tempo em que nenhuma nação dominava, governava sobre eles. Eles estão ali agora extremamente tristes, assentados e chorando diante dos rios da Babilônia. Continuando do verso 2, ele diz: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor
em terra estranha. Eles já não podiam cantar, irmãos. Eles já não podiam servir mais o seu Deus. Eles já não podiam mais dar testemunho do seu Deus. Os ímpios vinham a eles, aqueles que levaram eles cativos, vinham até eles e pediam: cante-nos uma das canções de Sião, nos dê testemunho do Deus de vocês, nos alegre com as canções do Deus de vocês. E eles simplesmente diziam: nós não podemos, nós abandonamos as nossas harpas, nós as penduramos nas harpas, na árvore, nós não temos mais condição de cantar, nós não temos condição de dar testemunho do nosso Deus, porque nós estamos extremamente tristes, desolados. Continuando no verso 7, eles vão orar dizendo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Veja, irmãos, esse povo está cheio de ressentimento, esse povo está cheio de vingança, de sentimento de ódio no coração. Eles estão desejando que aqueles que os levaram cativos passem pela mesma coisa que eles estão passando, que eles recebam o mesmo em pagamento. Eles chegam ao ponto de desejar o mal até para as gerações futuras, para os filhos dos babilônios que nem tinham nada a ver com a história. Feliz aqueles que pegaram os seus filhos e dar com eles nas pedras. Esse povo está desolado, cheio de ressentimento e vingança no coração. Eles não podem mais servir a Deus. Mas quando Deus os restaurou, irmãos, quando Deus interviu em favor deles, isso causou um impacto tão grande na vida deles, que eles tiveram uma mudança radical. E aí, voltando para o nosso Salmo 126, nós vemos aqui a mudança que esse povo teve. No verso 1, nós vemos que eles tiveram alegria. Estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso. Eles agora estão extremamente alegres. Há uma mistura aqui de alegria com incredulidade. Eles não estão acreditando no que aconteceu. O Senhor fez mesmo isso? O Senhor realmente nos libertou do cativeiro? Imagine um homem com câncer em estado terminal. O médico chega para esse homem e diz assim: você só tem mais hoje de vida, de amanhã você não passa, o seu quadro é sem reversão, a medicina já fez tudo o que podia fazer. E esse homem acorda no outro dia, e o doutor chega diante dele e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. Boa notícia, doutor? Como pode haver uma boa notícia para mim? Eu não tenho sequer 1 hora mais de vida. O Senhor disse que o meu quadro é irreversível, que não há mais nada a fazer. Como o Senhor pode dizer que tem uma boa notícia? E o doutor diz para ele: eu refiz os seus exames, eu não sei o que aconteceu, mas milagrosamente você não tem mais nada, você está curado. Imagine como vai ficar a situação desse homem. Esse misto de alegria com incredulidade. É sério isso, doutor? O Senhor não está brincando comigo? Eu não estou sonhando, me belisca aqui. Eu estou realmente curado. É assim que esse povo estava, irmãos. Eles estavam como quem sonha, eles não acreditavam no que Deus estava fazendo outra vez na vida deles. Tamanha era a alegria desse povo. Se encheram de risos e também de cânticos. O verso 2 diz aí, a nossa língua de cântico. Lá na Babilônia eles não podiam cantar, eles aposentaram os seus instrumentos, mas agora eles estão cantando outra vez, eles estão louvando, servindo outra vez o seu Deus, porque o seu Deus os libertou. Na parte B do verso 2 diz que eles passaram também a testemunhar das grandezas de Deus. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. A alegria desse povo era tanta, irmãos, que os ímpios olhavam para eles e percebiam: grandes coisas fez o Senhor a estes, sem que eles dissessem nada.
Antes eles estavam pedindo testemunha do seu Deus e eles não podiam testemunhar. Agora, sem que eles abrissem a boca para testemunhar, os ímpios estão percebendo: esse povo está tão feliz, tão alegre, olha o que Deus tem feito na vida deles. E por último, o reconhecimento. Eles reconheciam a grandeza de Deus e do que Deus estava fazendo. Eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Irmãos, naquele tempo, Nabucodonosor já tinha morrido, e o rei Ciro estava governando a Babilônia, e foi Ciro quem assinou o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém. Mas o povo sabia: a nossa libertação não foi obra do acaso, a nossa libertação não foi coisa do destino, a nossa libertação não foi sorte da vida, a nossa libertação não foi por causa da pena de Ciro, a nossa libertação foi por causa da mão do nosso Deus. O Senhor nos trouxe do cativeiro. Todos nós, irmãos, outrora estávamos cativos pelo pecado, todos nós estávamos fadados à condenação, nós não tínhamos alegria, nós não podíamos cantar a Deus, nós não podíamos testemunhar dele porque nós sequer o conhecíamos, nós não podíamos reconhecer a sua grandeza e a grandeza das suas obras, porque não havíamos sido transformados por ele. Os nossos olhos ainda estavam vedados, estávamos cegos por causa do pecado, estávamos condenados, mas Deus, por meio de Cristo, restaurou a nossa sorte. Deus, por meio de Cristo, nos libertou do cativeiro do pecado e da morte. Deus nos resgatou, irmãos, e nos livrou da condenação eterna. Efésios 2, versos 1 a 5, descreve com perfeição a obra que Deus realizou em nossa vida. O texto de Efésios diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse era o nosso estado, irmãos, antes de conhecermos a Cristo. Nós éramos cativos do diabo, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira. Mas Paulo diz no verso 5: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a graça de Cristo, irmãos, que nos resgatou. É o amor de Cristo que nos salvou. Agora nós podemos nos alegrar, agora nós podemos cantar, entoar louvores ao nosso Deus, agora nós podemos testemunhar dele diante dos ímpios, nós podemos reconhecer a grandeza dele e o que ele fez nas nossas vidas, porque o nosso Deus nos resgatou. Em segundo lugar, nós devemos viver a vida cristã orando para que Deus faça outra vez as suas maravilhas. Está no verso de número 4. Eles dizem: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Talvez você esteja se perguntando: mas eles já não tinham sido libertados do cativeiro? Por que eles estão orando: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul? Eles haviam, irmãos, sido libertos, e eles retornaram a Jerusalém. Mas ao chegarem em Jerusalém, eles se depararam com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas coisas a serem resolvidas. Eles chegaram de volta na terra e a terra estava devastada. Os muros de Jerusalém estavam fendidos, derrubados. O templo de adoração que Deus havia dito para eles construírem para adorar a Deus, o templo estava destruído. Eles não tinham mais um templo para adoração.
Outros povos governavam a terra, eles voltaram para a sua terra, mas ainda estava debaixo do governo de outros povos. Os que voltaram, porque nem todos voltaram, eles estavam começando a praticar novamente os mesmos pecados com o passar do tempo. Eles voltaram à prática da idolatria, ao casamento misto, a diversos pecados contra Deus, e eles perceberam então que eles precisavam não apenas de uma restauração física e geográfica, mas de uma restauração espiritual e completa. Então eles oram, dizendo: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Todos nós, irmãos, precisamos de restauração da parte de Deus. Se você é um crente e pensa que você não necessita de restauração, você está demonstrando que vive num grau elevado de cegueira espiritual. Todos nós necessitamos ser restaurados por Deus. Todos nós. E uma das razões porque precisamos ser constantemente restaurados por Deus é porque nós estamos vivendo numa espécie de já e ainda não. Nós já somos salvos, aqueles que depositaram a fé em Jesus já são salvos, mas estamos ainda aguardando a salvação futura e final. A Bíblia diz que nós já somos santos, mas estamos ainda nesse processo contínuo de santificação, dia após dia, que só se findará no dia de Cristo, quando teremos nossos corpos glorificados, livres de todo o pecado. Nós já fomos libertos do domínio, do governo, do pecado, mas o pecado ainda exerce influência na nossa vida e constantemente nós quebramos a lei de Deus, nós pecamos contra o nosso Deus. Nós podemos ser o povo mais alegre da face da terra, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque nós temos um Deus grandioso em quem podemos nos alegrar. Nós podemos cantar como Paulo e Silas cantavam na prisão enquanto estavam presos. Eles estavam ali, podiam morrer a qualquer momento, mas não estavam olhando para as circunstâncias. Eles estavam olhando para o Deus que está acima de qualquer circunstância adversa, o Deus que havia trabalhado e salvado a vida deles, e eles cantavam ao Senhor. Mas muitas vezes nós não cantamos, muitas vezes nós estamos abatidos, tristes, desanimados. Nós podemos, irmãos, testemunhar da grandeza dos feitos de Deus, e foi para isso que Ele nos chamou, foi por isso que Ele nos salvou. Mas muitas vezes os nossos olhos estão cerrados, fechados, nós não testemunhamos, não damos testemunho de Deus, nem com o nosso exemplo, nem com as nossas palavras. Muitas vezes ficamos tão apáticos, tão desanimados, que deixamos de cumprir aquilo para o que Deus nos chamou. Não evangelizamos nossos familiares que estão se perdendo, não evangelizamos nossos amigos, nossos vizinhos, não evangelizamos no nosso trabalho, não saímos para evangelizar. Deus coloca as pessoas do nosso lado e nós cerramos os nossos lábios, não falamos de Jesus, mesmo sabendo que a pessoa está indo para o inferno. Muitas vezes é assim que nós, mesmo sendo filhos de Deus, nos encontramos, irmãos. E muitas vezes o ímpio olha para a nossa vida e ele diz: eu não quero ser como esse crente, eu não vejo alegria nele, eu não vejo expectativa, eu não vejo esperança, eu sou mais feliz do que ele, eu não quero servir o Deus que ele serve, eu estou bem assim. Meus irmãos, nós precisamos de uma restauração da parte de Deus. Outra razão porque precisamos de restauração é o fato de que nós estamos vivendo um tempo de grande frieza espiritual. Há uma falta generalizada do poder de Deus, irmãos. E devido a essa ausência de poder, muitos estão procurando métodos atrativos para manterem suas igrejas e enchê-las cada vez mais de pessoas. Mas nós não precisamos de métodos e atrativos, nós precisamos da graça de Deus. Como disse A.M. Baldes, os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Nós precisamos ser restaurados por Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos da palavra pura de Deus, precisamos confiar na fidelidade e no poder do nosso Deus, e Ele vai nos sustentar e acrescentar entre nós aqueles que hão de ser salvos,
porque o nosso Deus é fiel. Nós precisamos ser restaurados, precisamos sair da nossa apatia espiritual. Todos nós carecemos disso, irmãos. Nós não podemos nos iludir. Nós não podemos nos contentar, irmãos. Não podemos nos contentar apenas em não cometer os erros que outros estão cometendo. Nós precisamos avaliar do que nós precisamos de Deus, do que nós precisamos mudar. Nós precisamos avaliar a nossa vida individualmente. E o primeiro passo para sermos restaurados por Deus é justamente esse, é reconhecer quanto precisamos disso. Nós precisamos reconhecer quanto precisamos ser restaurados por Deus. E meus irmãos, a verdade é que essa frieza espiritual generalizada, ela nos afeta muito mais do que nós estamos dispostos a confessar. Basta nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja evangelizadora, uma igreja cheia de comunhão, uma igreja em que os irmãos estão transbordando de amor uns para com os outros. Basta lermos o livro de Atos para nós percebermos, irmãos, quão distantes nós estamos de ser o que deveríamos ser diante do nosso Deus. Quão distantes nós estamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer no reino de Deus. Nós estamos apáticos. Nós precisamos de um socorro da parte de Deus. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de restauração espiritual. E mais do que isso, nós precisamos reconhecer que só o Senhor pode nos restaurar. Eles dizem: traze-nos de volta, ou restaura-nos, ó Senhor. Ó Senhor. Eles sabiam que eles não podiam restaurar a si mesmos, como nós não podemos nos restaurar, irmãos. Eles não estavam em busca de métodos para restauração, eles estavam em busca do Deus da restauração. Restaura-nos, ó Senhor. Traze-nos de volta, ó Senhor. Somente Deus, irmãos, pode nos restaurar. Somente Deus pode restaurar a nossa vida individualmente e coletivamente. Só Ele pode fazer um milagre na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação. Somente Deus pode fazer um milagre entre nós. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos do poder de Deus. E precisamos reconhecer também que essa restauração, ela é de fato um milagre. Não é pelos nossos esforços, embora nós devamos nos esforçar. Ela não é pela nossa bondade, embora devamos ser pessoas bondosas, benignas, pessoas cheias de amor. Ela não é pela nossa moralidade, embora devamos ser homens e mulheres extremamente morais, corretos em tudo que fazemos. Não é nem mesmo, irmãos, pela quantidade de tempo que nós passamos orando. Embora todos nós, filhos de Deus, devamos ter uma vida intensa de oração. Mas a nossa restauração, ela é fruto de um milagre de Deus. E nós precisamos confiar nele para esse milagre. Precisamos nos apegar ao nosso Deus e dizer: restaura-nos outra vez, ó Senhor. É por isso que o salmista diz: traze-nos de volta, ó Senhor, do cativeiro. E ele acrescenta: como as correntes das águas no sul. Como as correntes das águas no sul. Em algumas traduções está como as torrentes no Neguebe. O Neguebe, irmãos, é o maior deserto da Judéia. Ele fica ao sul de Jerusalém. É um lugar muito árido, um lugar muito seco, um lugar cheio de pedregulhos. Ali não cresce nada, não cresce planta, não cresce flores, nem capim cresce naquele lugar, de tão seco e ruim que é a terra. É uma terra escassa, sem vida, completamente morta. Mas acontece um fenômeno extraordinário naquele lugar. Uma vez por ano, irmãos,
São 11 meses de seca, e uma vez por ano, Deus envia a chuva serôdia, muita chuva. E aquela chuva ela começa a se acumular sobre os montes que estão em volta do deserto. E vai se acumulando, acumulando, acumulando. Depois de um tempo, desce aquelas torrentes, aquela enxurrada, começa a descer pelos montes, pelas colinas, e começa a tomar conta de todo o deserto, começa a regar todo o deserto. E depois de um tempo, aquela terra seca, aquela terra árida, aquela terra morta, sem vida, sem cor, ela começa a ter vida. Começa a nascer ali as mais belas flores. Começa a nascer ali, a crescer ali um verde que não se vê, irmãos, em nenhum outro lugar. Deus, por sua graça, por seu milagre, dá vida àquele deserto. E o salmista está com isso em mente aqui. Ele está olhando para aquele deserto, lembrando do milagre de Deus, e ele está clamando: Senhor, restaura-nos assim como o Senhor fez com esse deserto. Restaura-nos como as correntes do Neguebe. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração. Nós devemos clamar: restaura-me, Senhor, eu preciso do seu Espírito, a minha alma está seca. Assim como o Senhor envia as suas torrentes sobre o deserto, envia as torrentes do Espírito Santo sobre a minha vida, e tira de mim essa frieza, essa sequidão espiritual. Dá-me vida outra vez, ó Deus. Nós não podemos viver apenas lembrando do que Deus fez. Nós precisamos também orar para que Ele faça outra vez um milagre na nossa vida. Muitas vezes nós nos pegamos olhando para o passado, lembrando do que Deus fez. Quando eu era novo convertido, quando eu era mais novo, eu orava tantas horas por dia, eu evangelizava todos os dias, eu era muito usado por Deus, agora eu estou desanimado. Nós precisamos orar: restaura-me outra vez, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Envia outra vez o seu Espírito sobre mim. Eu preciso ser restaurado, ó Deus. Esse deve ser o nosso clamor. E por último, irmãos, nós precisamos viver a vida cristã nesse mundo crendo que Deus de fato vai fazer. Versículos 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Nós temos aqui, irmãos, a figura da agricultura. Temos aqui o agricultor, a terra, a semente, temos a esperança, temos trabalho, muitas lágrimas derramadas, mas temos também muita alegria e uma grande colheita. Pensa no agricultor daquela época, num tempo de sequidão, num tempo onde o deserto não tem vida, não brota nada, nada cresce, e esse agricultor ele tem ali uns poucos grãos, umas poucas sementes. Aquela semente é valiosa, porque dali sai o sustento da sua família, e ele sai por aquele deserto para procurar um lugar para semear. Ele tem esposa, tem filhos, tem responsabilidades, ele precisa que aquela semente frutifique, que ele obtenha ali o alimento para o seu lar. E aquele homem chega então diante daquela terra seca, e ele precisa fazer uma escolha: ou ele fica com as sementes esperando a terra melhorar, para que ele possa semear, e se a terra não melhorar, ele e sua família morrem de fome, ou ele planta naquela terra seca, com a esperança de que Deus vai fazer um milagre. Esse é o quadro aqui. Esse homem então, com essa mistura de medo e de esperança, ele começa a andar ali e semear naquele deserto seco, árido, sem vida. E enquanto ele semeia, irmãos, ele começa a regar a terra com as suas